A minha saudação a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe, para juntos, mais uma vez, pela graça de Deus, examinarmos a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje meditar a respeito de nós devemos andar solitariamente, devemos viver em comunhão, devemos viver em grupos. Como que nós temos que fazer? Nós temos, cada um tem de Deus uma direção, mas como que nós devemos viver? Eu vou ler uns versículos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, do versículo 1 em diante. A palavra relata a prisão, a morte de Tiago, a prisão de Pedro. Nós vamos ler aqui, a palavra de Deus diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. O rei Herodes é um homem que reinava em Israel. Ele prendeu, estava sob as ordens também de Roma, matou Tiago, irmão de João, e prendeu a Pedro. Isso no dia dos asmos, no dia da festa dos asmos, após a Páscoa. E havendo prendido, e isso agradou os judeus, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Veja aqui, a palavra de Deus nos mostra que os homens do mundo, os homens que buscam as coisas materiais apenas, tanto os judeus como todos os demais, estavam somente interessados nas coisas mundanas, nas coisas materiais, no poder humano. Não estavam aceitando Jesus, não queriam saber de Jesus, mataram a Jesus. Jesus ressuscitou e eles ainda viam a palavra de Deus crescer, a palavra do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus havia evangelizado, crescer e crescer e crescer. E aí esse rei Herodes mata a espada Tiago e agradou aos judeus. Agradou aos judeus, agradou aos homens e mulheres que diziam servir a Deus. Como que alguém que serve a Deus, ou diz que serve a Deus, se alegra com a desgraça de alguém que não fez nada de mal, de ruim? O que Tiago havia feito? Não havia feito nada. Ele estava vivendo o amor que aprendeu do Senhor Jesus Cristo. Ele estava vivendo de uma forma diferente o que os judeus estavam ensinando, que era segundo a lei. Era isso. E os judeus se alegraram, porque um judeu havia se desviado do rebanho deles, e eles queriam manter todos ali debaixo do poder humano, do poder deles, ainda que fosse pela espada. O Herodes era odiado, mas quando mandou matar Tiago, os judeus se alegraram. É o que está acontecendo nesses últimos dias. Os judeus querem servir os judeus, no sentido genérico de toda Israel, que ainda está debaixo da lei, erroneamente, dizem servir a Deus, e quando vê alguma coisa acontecendo contra as pessoas que os afligem, ou contra a doutrina deles, eles se alegram. É o que o Senhor Jesus havia profetizou, está se cumprindo. Eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis.
Então é o que o anticristo está fazendo aí. Anticristo já tem tantos no mundo, perdão, irmãos, já tem tantos no mundo e continuarão existindo até o final. Mas nós vemos aqui que esse rei Herodes aqui mandou prender também a Pedro. E eles eram pessoas que viviam em comunhão. Nós vemos aqui no início do livro de Atos dos Apóstolos aqui, os batismos foram feitos. Primeiro foram batizados, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, Atos capítulo 2, versículo 41. Depois no capítulo 3, o versículo 22, ou melhor, capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, viviam em comunhão, ajudando uns aos outros, socorrendo uns aos outros, repartindo não só as coisas materiais, mas os dons espirituais, repartiam o que cada um tinha recebido do Senhor, tanto materialmente quanto espiritualmente, repartiam entre todos o que haviam de comer, tanto materialmente quanto espiritualmente, o maná celestial. Eu recebi de Deus uma mensagem, estou transmitindo, estou repartindo com os irmãos, não vai ficar só para mim? Eu tive uma visão, eu vou contar para os irmãos, não vai ficar só para mim? O Senhor está me usando para falar em profecias, eu não vou falar só para mim, tem que falar para as pessoas. Estou repartindo. Para isso eu tenho que estar em comunhão, estar convivendo com os irmãos, estar juntos. Não tem quem sirva a Deus sozinho em casa. Servir a Deus é fazer a vontade de Deus. E Deus quer que todos os homens se salvem. Como que uma pessoa pode ficar solitariamente lá, fechada, e ajudar a fazer a obra de Deus? Como? Anunciando o Evangelho, pelo menos. Mas se a pessoa não anuncia e está sozinha, solitária, fechada, eu vou servir a Deus sozinho? Perdão, irmãos. Eu vou servir a Deus sozinho? Quantas pessoas eu já ouvi dizerem isso? Eu não quero me misturar com igrejas, mas não se mistura. Eu tenho a minha fé, você tem a sua fé. Nós vamos viver a nossa fé. Não é misturar com igreja. Eu não preciso aceitar doutrina que a igreja criou. Eu vou viver a minha fé. Viver a fé é fazer o que eu creio. Mas tem uma doutrina aqui na igreja que eu não estou entendendo, então não faça. Agora, se você for proibido de servir a Deus segundo a tua fé, você não está no meio de um povo sincero. Você está no meio de um povo que está te massacrando, está te prendendo, você é prisioneiro, você vai morrer à espada. A espada de Deus. Por quê? Porque Deus quer que você faça a obra dele e você está aí trancado dentro de uma prisão que você chama de igreja e não pode viver a tua fé, porque senão vão te excluir. Ninguém exclui ninguém, não, só Deus. Se você não fizer a vontade de Deus, você vai ser excluído da salvação. Se você não fizer a vontade de Deus, não é a vontade do homem, do ministério e do estatuto. Não é nada disso não. Mas nós cremos. Bom, se você crê, é outra história. Se você está vivendo porque você crê em tudo isso que você diz, embora muitas doutrinas não tenham fundamento bíblico e são loucura, se você for analisar, se você está vivendo com essa fé, embora errada, então você está fazendo o que você quer, você não está sendo obrigado a nada. E você vai prestar contas de tudo que você está fazendo. Então nós temos que viver em união. Em sociedade cristã verdadeira, amor verdadeiro, sinceridade. Nós temos que viver assim, ninguém fica lá solitário. E quem sai pregando o Evangelho, ainda o Senhor Jesus lá nos Evangelhos diz assim, ide de 2 em 2. Tem pastor aí que vai sozinho, para tudo quanto é canto do país, vai sozinho. Obreiros, evangelistas, pastores e tantos outros aí com vários títulos, que não adianta nada o título, o que adianta é você ser obediente a Deus, com título ou sem título, o Senhor sabe o que você é e o que você faz. Isso não significa nada, é só para aparecer perante os homens, obter respeito das pessoas. Mas Deus tem levantado, um para evangelista, outro para pastor, outro para doutor, outro para julgamentos. Cada um recebe de Deus um dom, um ministério, uma virtude, ou mais até. Então dê contas do que Deus te deu. E você indo, não pode ir sozinho não. Mas Deus vai comigo. Sim, aqui Pedro estava preso, sozinho. Você pode estar numa congregação, numa igreja que te prendeu na doutrina dela.
e você está sozinho, você não tem um companheiro ali. Você não tem alguém para você trocar ideia, para você conversar, você tem medo de todos. Como os apóstolos se fecharam lá, com medo dos judeus por causa da perseguição, você está lá fechado, sozinho lá, tem medo de conversar, você está aprisionado, mas Deus está mandando o anjo dele agora para você, para te libertar, porque ninguém pode ficar sozinho na sua fé, na sua vida. Deus tem um povo, não é uma pessoa, é um povo não vive espalhado. O Senhor tem um povo sobre a face da terra, você faz parte desse povo. Então Deus está mandando o anjo dele lá, como mandou para Pedro. E Pedro estava lá adormecido, estava próximo da morte já, estava próximo da morte. Toma cuidado, hein, você, a palavra está falando com você. Você pode estar próximo da morte espiritual também, se não tomar uma atitude para se libertar. E Deus está mandando o anjo aí, a mensagem está chegando a você. Deus está mandando alguém, de alguma forma, também através desta mensagem, falar ao teu coração: desperta tu que dormes, está tocando na ilharga, acorda, faça a minha vontade. O Senhor Jesus está dizendo: faça a minha vontade, é isso que eu quero. Estão preparando aí uma cilada para te matar, estão preparando a tua morte, mas eu enviei meu anjo para te despertar e fazer com que você saia dessa prisão, e as portas vão se abrir, ninguém vai te impedir, ninguém vai te impedir. Não é sair para sair fazendo loucuras e abrindo igrejas e fazer, não. Ou sair falando mal lá dos que estavam te prendendo, não é assim que funciona, não. Quem tem amor e acabou. Então, o Senhor Jesus está mostrando para você o caminho, está abrindo, está te despertando. Acorda, servo, acorda, serva. Segue aí o anjo, segue esta palavra que estou te trazendo. E aí você vai viver a tua fé, vai viver segundo o que você crê da palavra. E você vai ver que tem muita gente. Quando o anjo caminhou, levou a Pedro durante um certo tempo, as portas foram se abrindo, ninguém conseguiu impedir, ninguém nem viu o que estava acontecendo. Somente Pedro via o que ele estava vendo, somente Pedro. Depois que saiu da prisão, a porta que dava para a cidade, saiu, andou uma quadra lá, ou duas, e de repente o anjo sumiu, e agora você vai caminhar com as suas próprias pernas. E Pedro, onde Pedro foi? Saiu correndo, se escondendo nas montanhas? Não, foi aonde os irmãos estavam reunidos, em oração, porque a igreja fazia contínua oração por ele. A igreja está fazendo contínua oração por você que está preso nas doutrinas humanas, nas doutrinas de demônios, você que está preso nas coisas do mundo. A igreja, não somente eu, mas em todo o mundo ora. A igreja ora a favor dos filhos de Deus, das filhas de Deus. A igreja está em contínua oração por você, você não está só. Deus está mandando os anjos dele para falar ao teu coração, para te acordar, despertar deste sono, para que você possa compreender a vontade dele, seguir o caminho celestial. A igreja está em contínua oração, e quando você se ver liberto dessas cadeias que te prendem, que te acorrentam e não deixam você viver a tua fé, quando você se ver liberto, você vai correndo aonde está a reunião mais próxima dos irmãos, verdadeiramente onde há liberdade, liberdade de fé, liberdade de vida, liberdade de servir a Deus conforme a tua crença, o teu entendimento. Não vai para contender, nem para disputar, nem para causar qualquer prejuízo ou problema, mas você vai para viver verdadeiramente o Evangelho, respeitando a fé que os demais têm. Porque você sabe, é muito difícil nós vermos a nossa fé, o nosso entendimento não sendo respeitado. Eu creio, não estou brincando, estou falando coisas aqui do profundo do meu coração que Deus está me dando agora para transmitir a vocês. E eu espero que você entenda e compreenda. E mesmo que você não entenda, não compreenda, não aceite, respeite o meu entendimento. Como eu respeito o teu entendimento, se você ainda quiser continuar no caminho que você está, eu não conheço, não sei quem está ouvindo isso, o Senhor sabe, eu vou respeitar a tua fé, a tua conduta, porque você vai prestar conta de você, não sou eu, é você. Então, querido irmão, querida irmã, você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está com você, os anjos de Deus estão ao teu redor.
Não pense que o Senhor Jesus te esqueceu, não. Você é uma joia preciosa nas mãos dele e ele vai te resgatar. Então siga a orientação do Espírito Santo, siga o Espírito Santo, siga os anjos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a tua casa, para a glória de Deus. Levanta, desperta e glorifica o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.